Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 10 e 11, que diz: Não mude os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. O termo antigo é adjetivo masculino que significa um tempo muito longo, se referindo tanto ao futuro quanto ao passado. Pode abranger a duração de vida de uma pessoa, um período de muitas gerações. O tempo, além desta esfera temporal, Deus, eternidade. O termo também se aplica a muitas coisas associadas a Deus, tais como seus mandamentos, estatutos, juízos, decretos, seus concertos e até propriamente o Messias. Esta palavra descreve a extensão de tempo em que deve ser obedecido e louvado. Essa aplicação nos mostra que o que era pecado no Éden é pecado hoje. O que era santidade no Éden é santidade hoje. O profeta Zacarias advertiu os exilados, vindo do cativeiro babilônico, para que não fossem como os antigos, os seus antepassados, que se recusaram a ouvir aos profetas anteriores. Os antigos não obedeceram aos limites estabelecidos pelos pais, ou seja, a sua palavra e as promessas de uma terra que emana leite e mel. Porque toda promessa vem corroborada de muito esforço, perseverança, fé e constância, ou seja, tem que trabalhar e fazer aquilo que lhe foi proposto, mas sempre com excelência para aquele que te convocou para essa missão. Mas, referenciando o texto, quando Salomão escreve "Não mudes os antigos marcos", está se referindo a pequenas pedras semelhantes a pilares, usadas como demarcador de terras, que mostrava um limite onde não se poderia ultrapassar. Hoje, podemos refletir sobre duas aplicações para este versículo. A primeira é literal. Aqueles que possuem terras, terrenos, campos, fazendas, não devem mudar de lugar as suas demarcações, ou seja, suas cercas, ou seja, o marco de localização, de definição da divisão das terras, com o propósito de ganhar um pedacinho a mais, enganando o seu próximo. A segunda aplicação é figurada. Aplica-se aos princípios morais, ou seja, os pais, geralmente, são mais conservadores e colocam limites mais severos. Porém, os filhos têm a tendência de serem mais liberais, permitindo uma decadência de princípios e valores morais. Esse texto nos ensina a prática da integridade. Ser íntegro, inteireza moral e retidão. A prática do respeito, consideração e obediência. E a prática da justiça, poder de decidir sobre os direitos de cada um, de premiar e de punir. O versículo não está ensinando que todas as tradições dos antepassados devem ser mantidas intactas, apesar de sabermos o valor de nossa herança histórica. Todos somos propensos a propagar nossas próprias convicções pessoais. Queremos tornar absoluto o que deveria ser relativo. Não podemos valorizar a forma em lugar da essência. Não podemos transformar preceitos, regras e normas em princípios, código de boa conduta pelos quais alguém governa a sua vida e as suas ações. Não podemos tornar o absoluto, ou melhor, tornar absoluto aquilo que é relativo. Não podemos transformar tradições em doutrinas. Não podemos desprezar a interpretação bíblica em nome de justificativas injustificáveis. Quando fazemos isso, prejudicamos a nós mesmos e a todos nossos irmãos na fé e todos que ouvem a palavra e veem nosso testemunho.
Num tempo que grande número de igrejas está se enveredando por caminhos dúbios, precisamos colocar em pauta reflexões sobre a relevância da manutenção dos marcos que foram postos pelos nossos pais. Marcos que fundamentam os valores e os princípios bíblicos da Igreja de Jesus Cristo. É inegável que vivemos uma época de grande instabilidade da Igreja, quando sua fidelidade aos marcos sobre os quais foi estabelecida. São muitas as novidades que surgem a cada dia e rapidamente são disseminadas entre as igrejas. Mudamos a forma de culto, a expressão de nosso louvor, a maneira de orar, o comportamento reverente no templo, a fidelidade às doutrinas e aos bons costumes. Nem tanto com vistas a alcançar e agradar o Deus adorado, mas, muito mais, com o propósito de proporcionar melhor ambiente e satisfação aos participantes daquele ato. Não poucas vezes este recurso, este modismo, ganha força nas igrejas que se justificam pelos resultados numéricos obtidos ou ainda pela aprovação dos novos adeptos. Deus impôs limite a todas as coisas na criação, ao mar, ao sol, à terra, à lua, aos animais e também ao homem. Limites são condições que não devem ser violadas ou ultrapassadas, pois quando assim acontecem, consequências se instalam e males nos sobrevêm. Vivemos em uma sociedade que já perdeu totalmente a referência de limites. Filhos não dão a devida consideração e respeito aos pais. Pais se excedem com os filhos. Alunos não consideram professores. Meliantes matam policiais. Alguns cidadãos não respeitam as autoridades. Jovens e torcidas organizadas depredam patrimônio público. Motoristas bebem e vão dirigir. Colidem e se recusam a soprar o bafômetro. E quantas outras? O mundo vive um momento de caos social, porque perderam o valor dos marcos dos bons costumes antigos e removeram os limites que lhe deram seus pais, bem como os limites, os princípios espirituais que o Senhor nos delegou. Se quisermos deixar como herança uma igreja saudável para nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, devemos permanecer vigilantes e lutar contra as sutis investidas que o mundo pós-moderno tem infligido contra o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, na sua oração em favor aos Colossenses, descrita no capítulo 1, versículos 9 a 12, faz a seguinte declaração: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Portanto, é nosso dever nos desviarmos de qualquer abordagem oportunista deste século e podermos nos render a ponto de dizer aquilo que está descrito na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Procurar meditar na palavra todos os dias, ouvir a voz do Espírito e obedecer todas as suas ordenanças. Assim fazendo, a oração, a intercessão, o jejum, as visitas aos doentes e necessitados e o atendimento ao oprimido e sobrecarregado será algo comum e corriqueiro, sem nenhum tipo de condição ou impedimento, pois onde há obediência, sempre haverá santidade e humildade. Que possamos compreender hoje que marcos conquistados não se mexem, podem se ampliar, crescer, mas nunca será por levantar ou por levar vantagem sobre alguém ou alguma coisa, mas
por mérito de trabalho e dedicação. Pois, uma vez que sua boca confessou Jesus como Senhor e Salvador, não se engane, não haverá lugar para voltar às velhas práticas, costumes e pensamentos, pois uma vez restaurados os princípios em sua vida, esses serão os limites a serem vividos, ensinados, honrados, mostrados, obedecidos e transferidos de geração para geração. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos, ó Senhor, mais este dia para reverenciar e referenciar a sua presença. Desde já consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos este dia, consagramos tudo em tuas mãos. E te clamamos, Pai, livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda tentação, livra-nos de todo tipo, Pai querido, mas todo tipo, Senhor, de engodo de Satanás. Que todas as palavras mentirosas ou tudo aquilo que tentam, Senhor, sugerir para nós, caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que for para poder vir iludir, seja, Senhor querido, aquilo mesmo, Pai, que vai condenar aquele quem disse. Não deixe, Pai, chegar na sua casa, Senhor, nenhum mal, e nem chegar na casa de cada um dos meus irmãos nenhum mal, Pai, porque nós cremos na sua palavra e cremos naquilo, Senhor, que está escrito, Pai, que se nós fizermos de Ti, Senhor, o nosso esconderijo, nenhum mal, Pai, sucederá ou chegará na casa do justo. Então, Pai, diante da sua palavra, diante da sua presença, eu oro. Oro pela vida, Senhor, destes meus irmãos, que hoje estão passando por um processo, Senhor querido, de enfermidade. Possa ser qual for ou possa ser qual profundidade for, se for, Pai, um processo, um tratamento, se for um aperfeiçoamento, que assim seja, mas revele, mostre, continue fortalecendo, Pai, e é que a sua graça seja aperfeiçoada. Se for algo, Pai, que veio sobre eles, ou que foi lançado sobre eles, através de qualquer tipo de obra das trevas, ou até mesmo de palavras que foram lançadas, que seja desfeito, destruído, despedaçado, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, toda obra, Pai, de satanismo ou de bruxaria, seja desfeito, destruído, despedaçado, todo tipo de feitiçaria em nome de Jesus. Se foi alguma palavra que foi lançada através, Pai, até mesmo de algo, Pai, que foi invejado, dito ou maldito, Senhor, em um momento, Senhor, de ira ou de cólera, que seja destruído e desfeito em nome de Jesus. Mas que os teus filhos se mantenham, Pai. Que todo espírito de Senhor, querido, das trevas que vem gerar a opressão, levando essas pessoas a uma depressão. Pai, quebra isso, Senhor. Faça com que, Senhor, todas as suas emoções, a sua alma seja alinhada, Senhor querido, à sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, seja aquele que está fazendo, Pai, que fará esta obra e este aperfeiçoamento na vida de cada um dos teus filhos. Que seja desfeito todo o mal, destruído todas as amarras, todos os grilhões, todas as algemas, Pai, e que os teus filhos recebam e vejam este dia, Pai, como um dia, Senhor, que vai marcar, Senhor, a sua história, um dia, Pai, de transformação, de conquista, de graça, de glória, de constância e de resposta, para que cada um, Senhor, viva e veja, Senhor, este sobrenatural acontecer. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pelo seu amor e que cada vez mais esta presença seja, Pai, marcada, Pai, com o seu poder, com sua unção e com sua graça e com sua glória. Te agradecemos, consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.